Fala, jovem, seja muito bem-vindo e bem-vinda para mais um vídeo aqui desse canal. Aqui quem fala é Luan Moreno e no vídeo de hoje eu vou te dar dicas matadoras de como passar em uma entrevista de emprego. Eu vou ajudar você a conseguir os melhores resultados com os recrutadores, independente da empresa que você for ser entrevistado, independente da área, e essas dicas eu vou dar com a minha própria experiência de recrutador. É isso mesmo, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe aqui que a gente trabalha diariamente vendendo produtos na internet. E eu vou dar uma dica para você do que eu analiso na hora de entrevistar. E eu tenho funcionários hoje que eles mandam muito bem aqui na empresa, o pessoal muito engajado, a gente não tem problema de briga. O pessoal, ao meu ver, gosta de trabalhar aqui, né, Gabriel? Oh, com certeza, rapaz. Então vocês viram que contratei a pessoa certa, né? Inclusive esse câmera aqui, o cara que tá filmando, ele é uma pessoa certa e eu vou te contar como que eu cheguei na conclusão de que ele seria um bom candidato. Então fica aqui comigo até o final do vídeo que você vai passar em todas as entrevistas de emprego. E eu não vou usar script pronto e nem técnicas já ditas por RH, eu vou falar da experiência prática do mercado de trabalho. Então vem comigo e vamos lá falar de entrevista de emprego. E a primeira grande dica para sua entrevista de emprego é para você se vestir bem. Mas se vestir bem não significa você ir de terno para uma entrevista de emprego. O se vestir bem significa você ir com uma vestimenta adequada para a ocasião. Então você vai analisar a conjuntura, se a sua empresa é mais moderna, se a sua empresa é mais formal, se for no caso de advocacia, no caso de grandes escritórios, de repente vale a pena você ir com uma roupa mais formal. Mas na grande maioria das empresas, principalmente se for empresa de tecnologia, e-commerce, software, essas coisas, você pode ir vestido de uma forma casual, né? Você pode ir com calça jeans, uma camisa polo, né? No caso dos homens, das mulheres também é bom colocar uma calça. E eu não digo por preconceito de você ir mal vestido, mas você tem que passar uma boa impressão para o seu empregador. Não cola bem você ir para uma entrevista de emprego, você chega lá e aí você tá de bermudona, chinelão e boné. O empregador já vai ter péssimas considerações sobre você. Então, o primeiro passo, se vista bem, se vista adequadamente. Seja apresentável. Não importa se você tem tatuagem, não importa a maneira que você gosta de se vestir, se você é mais roqueiro, se você é mais roots, se você é mais pagodeiro, mas na entrevista de emprego vá de forma casual e apresentável para você causar sim uma boa impressão, né? Coloca um perfume, penteie o seu cabelo. Se for o meu caso, eu não tenho cabelo, né? É só ir diretamente. Mas para uma entrevista de emprego você deve sim considerar estar com o look em dia para pelo menos você estar apresentável. E agora na segunda dica, você deve estudar tudo sobre a empresa que você for fazer entrevista de emprego. Essa é a que menos as pessoas sabem e você provavelmente não sabia. O Gabriel aqui na câmera, eu tenho certeza que ele não sabia, né, Gabriel, dessa daí? Não, de jeito nenhum. Vou aprender agora. Tá aprendendo agora, exatamente. Então é o seguinte, você vai ser entrevistado, não importa a empresa, não importa aquele empregador, não importa a sua cidade. Você deve se informar qual que é a empresa que você vai pleitear um emprego. O que ela faz? Aonde ela atua? Quais são as missões, visões e valores dessa empresa? Ela está nas redes sociais? Ela está na internet? Procure Instagram, YouTube, Facebook dela. De repente tente saber sobre quais são as atividades dela no dia a dia. Se for uma empresa grande, procurar saber coisas que ela valoriza, campanhas que ela participa, né? Faturamento, quanto que ela vende, quantos colaboradores tem, se ela tem mais de uma unidade. Provavelmente você não vai ser perguntado sobre isso. Muito dificilmente vai ser perguntado. Mas durante a entrevista de emprego fica meio chato quando o empregador fala sobre a vaga ou sobre a empresa e a pessoa não sabe e não tem a mínima noção do que é a empresa e o que ela faz. Então você deve sim procurar saber sobre a empresa para você estar antenado. Isso demonstra atitude, demonstra vontade de trabalhar na empresa. Porque a grande maioria das pessoas, e você não deve ser a maioria, elas vão simplesmente pela onda.
Elas querem o emprego, estão desesperadas e vão mandando currículo para todo lugar. E se elas são chamadas para entrevista, elas muitas vezes nem sabem qual que é a vaga, qual que é o salário, qual que é a empresa. Então seja diferente da grande maioria. Chega lá sabendo tudo sobre a empresa. Se o empregador tocar no assunto sobre a empresa, você já vai estar sabendo na ponta da língua. Isso vai dar um clima muito bom na sua conversa, para o desenrolar da conversa, e vai passar uma imagem muito boa para o seu empregador ver que você está realmente interessado em vestir a camisa e participar da equipe daquela empresa. E a terceira grande dica, essa muitas pessoas cometem esse erro. Nunca fale mal de antigas empresas, colaboradores, empregadores. Nunca fale mal de experiências passadas. E com certeza vai ter perguntas do seu recrutador. Eu já fiz curso de recrutamento, eu já fiz curso de RH, né, para gestão de pessoas dentro da minha própria empresa, e eu fui instruído a fazer perguntas sobre antigas experiências do colaborador, né, no caso do entrevistado, e para a gente saber e tentar detectar se a pessoa vai falar mal de antigos empregos, empregadores, patrões, supervisores, né? Por quê? Porque se você fala mal de um antigo emprego, empregador ou colega, isso já mostra muito sobre o seu caráter, já mostra que você pode ser uma péssima pessoa de grupo, que você pode um dia também falar mal da empresa que você está pleiteando a vaga, que você pode ter conflitos de convivência e de trabalho, né, de comportamento com outros colegas da sua equipe, e você pode ter também conflitos com o seu supervisor. Então, hipótese alguma, nunca fale mal de antigas experiências. Se você teve experiências ruins, e é normal que você tenha, fale que como se fosse culpa sua, puxe para você a culpa, tá? Evite jogar as coisas nas costas dos outros, porque os empregadores, os recrutadores estão cada vez mais experts, estão cada vez mais especializados em recrutamento, porque cada vez mais as empresas estão enxergando essa área como um investimento. Então, cada vez mais os empregadores estão vendo que se a pessoa fala mal de antigos empregos, de antigas pessoas, né, não serve para o emprego atual, não serve para a vaga atual. Então, para você evitar esse tipo de problema que pode com certeza eliminar você. Assim que você falou mal de alguém, a empresa pode na hora já te eliminar, ela já vai descartar você. Então você evite, sob hipótese alguma, falar mal de alguém, que isso pode tirar você do processo seletivo. Quarta grande experiência, você não deve mentir ou forçar alguma experiência que você não teve. Se o empregador te perguntar se você tem alguma habilidade, como por exemplo conhecimento Excel, conhecimento de edição de imagem, conhecimento em alguma programação, algum programa em específico, você admite e seja sincero sobre o seu nível de habilidade sobre aquilo. Você pode às vezes até mentir e durante o seu expediente, durante o seu emprego, você mostrar que você não domina, que está desacordo, né, com aquilo que você fez na entrevista. Você pode sim ser eliminado durante o período de experiência, né? Você pode ser descartado. Então, seja sincero, fale realmente o que você fez, o que você sabe e o que você não sabe. O empregador, na entrevista de emprego, ele está mais interessado em saber sobre a sua cultura, em saber sobre a sua experiência de vida, em saber sobre as suas habilidades que você desenvolveu no passado, em saber um pouco mais sobre a sua história. Então, se você fica mentindo e tentando mostrar uma habilidade que você não tem, isso é o de menos, isso pode eliminar você na hora, porque a habilidade você vai adquirir na empresa que você for entrar. Ou com certeza o empregador vai ensinar você, vai ter um supervisor, um colega de profissão responsável para te ensinar. Então, mas uma pessoa que mente, ela não é uma pessoa adequada para uma empresa moderna que quer crescer e que com certeza você vai ter um plano de carreira bom. Então é melhor, eu já aprendi sobre isso na prática, eu aplico e tenho resultado. É melhor aquele profissional que não mente e que não sabe nada, mas que vai aprender durante o trabalho, do que aquele que mente, que finge que sabe tudo, mas você sabe que a índole dele, a honestidade dele é contestável. O empregador com certeza vai evitar o funcionário que ele mente e não fala a verdade. Então, seja sincero, mesmo que você não tenha experiência prévia sobre aquilo que está sendo perguntado. Agora, a quinta grande dica, você ao longo da sua entrevista de emprego, você vai focar nos seus resultados que você teve na sua carreira. Não importa o cargo, não importa a empresa, o setor, a região que você trabalhou, tente falar nos seus resultados. O que o mundo corporativo, as empresas querem e que muitas pessoas ainda não entendem, elas têm que se adaptar ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho é movido a resultado.
Infelizmente, essa é a realidade. E quanto antes você descobrir isso, melhor você vai ter ganhos na sua carreira. Então, se você já teve uma experiência prévia, independente se seja remunerado ou não, se é um projeto social, alguma coisa, fale em resultados que você participou, fale em projetos que deram certo, coisas que você conseguiu atingir, coisas que você conseguiu gerar, coisas que você conseguiu, com certeza, conquistar para a instituição que você fez parte. Tá? Evite ficar falando de experiências ruins ou de atividades que de repente você fez, né? Mas fale mais do resultado. Então, tipo assim, você trabalhou com Microsoft Office, com Excel, né? Fale o que você gerava com Excel. Em vez de você falar para o empregador, eu sou bom em Excel. Fala assim, olha, eu sei fazer relatórios gráficos, eu gerava relatório de faturamento, relatório disso, eu gerava curva não sei o que, gráfico não sei o que. Poxa, uma pessoa que fala assim é muito mais apresentável, muito mais, como que fala, vendível ou vendável, né? É muito mais... você vende o seu peixe, entendeu? Para o empregador, isso soa como música no ouvido. Cara, o cara sabia fazer gráficos em 3D no Excel. É muito mais sonoro, muito mais interessante o empregador ouvir isso do que você ficar falando, eu tenho um nível avançado de Excel, ou então eu trabalhei já com Excel e tal, entendeu? Como é mais morno. Então foque no resultado, foque, se você trabalhou com vendas principalmente, foque quanto você já vendeu, né? Foque quantos clientes, quantas carteiras de clientes você já administrou, você já vendeu, você já visitou, né? Quantos clientes você abriu. Então, de repente, qualificações que você teve como um feedback de clientes, tente abordar resultados seus, que isso vai gerar com certeza, mais pontos para o empregador olhar você com bons olhos. E vamos lá para a sexta grande dica. Essa daqui serve também para o seu currículo e principalmente para a sua entrevista de emprego. Você vai estar lá conversando com o seu empregador ou alguém da RH ou às vezes o seu supervisor, dependendo da empresa, do porte dela, e aí você fica falando que você é proativo, que você aprende rápido, que você é comunicativo, que você é organizado, pontual. Então a sexta grande dica é para você evitar falar coisas desnecessárias e que são obrigatórias, que já são subentendidas. Tá? Então assim, se você é pontual, você não tem mais que obrigação de ser pontual. Se você é comunicativo, isso é muito bom, né? Em algumas vagas é muito mais do que outras, né? Mas hoje em dia espera-se que todo mundo seja comunicativo. Você tem sim que ser comunicativo e saber conversar com o seu supervisor, com um colega de trabalho, com um cliente. Então a comunicação é sim uma habilidade muito bem requisitada no mercado de trabalho. Agora, outro ponto também é você falar sobre, por exemplo, ser responsável, aprender rápido, né? Você não tem mais que obrigação de ser responsável, você não tem mais que obrigação de repente de aprender e de demonstrar interesse de aprender. Essa é a dura realidade, mas é assim que as empresas enxergam e contratam e você tem que se adaptar porque é isso que é valorizado no mercado de trabalho. Então evite falar coisas clichês como, por exemplo, proatividade, tá? Essas coisas você já tem que ter e já tem que ser integralmente, tá? Então isso já espera que venha junto com você. Agora, a grande e última, sétima dica é para você sentir confiança, você ficar bem na entrevista de emprego. Não ache que isso é o fim do mundo, isso daí vai ser um divisor de águas, que você vai ser rejeitado, você vai ser recusado, que você vai ser xingado. A pessoa está lá para te conhecer e grande parte desse conhecimento que ela quer de você não é nem tanto sobre as suas habilidades, ela quer saber mais sobre você, como a sua cultura, a sua história, seu perfil, tá? Então, evite gaguejar, fale com tranquilidade, com naturalidade, tá? Se for preciso, treine antes de você ir na entrevista de emprego, treine algumas frases, algumas coisas. Meu nome é tal, eu vivi já isso, eu já fiz aquilo, né? Eu espero chegar assim, assim, assado. Então, você falar bem, isso conta pontos, porque envolve também a linguagem corporal. E a linguagem corporal diz muito mais do que a linguagem falada. Então, às vezes, você está se comportando, está se mexendo, está nervoso, está suando frio, você não está seguro do que você está falando. E as pessoas não tendem a se conectar quando você está muito retraído. Então, fique à vontade, sinta-se já como se estivesse em casa. Fale de igual para igual com o seu empregador. Luan, mas eu tenho timidez, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Mas é o seguinte, a timidez é sim um problema para o mercado de trabalho, tá? Muitas vezes as pessoas não falam isso para você, as escolas não falam, faculdade não menciona, mas você deve treinar a sua timidez, tá?
tá? Porque você precisa sim se comunicar para você crescer na sua carreira. Você precisa se comunicar com o seu empregador, você precisa se comunicar com o seu colega de equipe, com clientes, você precisa se comunicar com outras empresas. Então sim, você vai ter que aprender a se comunicar e é bom que na entrevista de emprego você já mostre que você já domina, né, a arte da comunicação e você já observa isso com naturalidade. Então é isso, jovem. Eu tenho certeza que essas 7 grandes dicas elas vão ajudar você a conseguir o emprego desejado, independente da sua área, da região, da empresa, do setor, não importa a sua idade, né? Então assim, a mensagem principal que eu tenho para dizer para você é que você pare de pensar muito em habilidades que você sabe fazer, né? Essa é a maior dica que você, de repente, consegue fazer e foque muito mais na sua personalidade, né? As empresas cada vez mais querem pessoas boas de grupo, pessoas engajadas, pessoas comunicativas, pessoas de fácil convivência, pessoas que não criem um clima organizacional ruim, porque habilidade é necessário sim você ter, tá? Mas você vai ter que ser enquadrado e pegar o jeitão da empresa, você vai ter que desenvolver e se aprimorar conforme a empresa, mas se você for uma pessoa com personalidade que não se enquadra na empresa, com certeza os empregadores vão descartar você. Então a personalidade ela conta muito para o fit cultural e para o fit da vaga, tá? Então foque mais na sua personalidade, não fale mal das outras pessoas, se vista bem, seja comunicativo, né? Seja um bom vendedor, fique tranquilo, fique confiante, fique calmo e apresente as suas habilidades, que isso naturalmente vai fazer com que você tenha bons pontos com o seu empregador na entrevista de emprego.